Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil, trazendo aqui a cada 2 semanas os personagens que fazem do time Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte em todas as competições ao redor do mundo. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz ano novo, um feliz 2024 a todos vocês que estão acompanhando aqui nosso primeiro episódio desse ano de 2024. Nosso COBcast começou em 2023, no ano passado. Agradeço a todo mundo que acompanhou todas as nossas edições, que acompanhou uma ou outra, mas que prestigiou o nosso trabalho aqui em 2023 e agora com certeza 2024 teremos muito COBcast aqui nas redes sociais do Time Brasil. Antes de chamar o nosso convidado, queria lembrar a todos que se inscrevam no COBcast, assinem as redes sociais do Time Brasil, tem no Spotify, tem no YouTube, aí vocês têm lá as novidades, sempre quando sai um novo episódio vocês serão avisados dos novos episódios do COBcast. E hoje, no nosso primeiro episódio de 2024, nós vamos baixar a temperatura. Não quer dizer que o programa será sem graça, quer dizer que vamos falar sobre Jogos Olímpicos de Inverno. E no caso, Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que vão acontecer nos próximos dias lá na Coreia do Sul. E a gente vai fazer um episódio especial falando sobre essas modalidades dos esportes no gelo e principalmente sobre essa competição que é muito importante para o esporte olímpico brasileiro, o Time Brasil, o COB, levando muito a sério os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Para isso, quem está aqui com a gente hoje, a gente tem a honra de receber, é o Matheus Figueiredo, que ele é o presidente da CBDG, Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, e vai falar muito com a gente sobre todos esses assuntos ligados aos esportes no gelo. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Falta pouco, está chegando a hora dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Seja bem-vindo, queria que você começasse falando, por favor, um pouco como que está a ansiedade, a expectativa para essa competição que é muito importante para o COB e para vocês também na Confederação. Obrigado e seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço, é sempre uma satisfação estar falando de esportes de inverno, e aí agora nas portas de uns Jogos Olímpicos, que sempre é muito especial para todos nós, para o COB, para os atletas, para a gente que vem nessa trajetória aí durante 2 anos, e aí chega o grande momento para todo mundo. Antes de tudo, um feliz 2024 para todos nós, que seja um grande ano e que a gente comece aí com o pé direito nos Jogos Olímpicos da Juventude, será realmente muito especial, os Jogos Olímpicos de Inverno aí que a gente vai provavelmente com a maior delegação, maior número de atletas, de staff, treinadores, e provavelmente será os melhores resultados também, o que a gente já vem percebendo aí com a participação desses jovens atletas, mas que todos eles já estão aí nos circuitos internacionais, disputando as categorias júniores ou antes de júnior, Então a gente tem atletas aí no top 20, 30 do mundo, nessas categorias, então a gente acredita que, Jogos Olímpicos é sempre Jogos Olímpicos, Mas é um aprendizado, obviamente, mas a gente acredita muito no potencial desses jovens atletas. E também de uma certa forma, coroa aí todo um ciclo, Se a gente pensar no ciclo da juventude de 4 em 4 anos, também como ciclo olímpico normal, os últimos jogos foram em Lausanne, lá na Suíça, lá também já foi bastante especial, a gente já conseguiu dar alguns passos em frente com relação aos resultados, e agora acho que provavelmente a gente vai conseguir dar mais alguns bons passos em frente, abrindo boas perspectivas, A gente já começa a ter ciclos de atletas participando dos Jogos Olímpicos da Juventude e posteriormente participando dos Jogos Olímpicos principais. Isso mostra realmente essa maturidade, tanto em termos de gestão, mas também do esporte, dos próprios atletas e das comissões técnicas. Então acreditamos aí que será bastante especial e vamos ficar na torcida, Estaremos todos na torcida aqui, e para participar desse bate-papo está aqui uma autoridade nos esportes de inverno. Não tem ninguém no COB que entenda mais do que Walter França dos esportes de inverno. Tinho, você que já esquiou em Aspen, no Colorado, nos Alpes suíços, franceses, vai estar também na Coreia do Sul, não é mesmo? Seja bem-vindo. Com certeza. Pratiquei curling lá em Patido Alferes, na minha cidade natal, que é fria, entendeu? Aquele adaptado, não na pista no gelo, adaptado, mas tenho aí alguma intimidade. Primeiramente, pessoal, feliz ano olímpico para todo mundo, 2 Jogos Olímpicos, um ano de 2 Jogos Olímpicos, começando pelos de inverno. Então,
também queria que a gente tivesse, né? Vamos ter motivos para comemorar. Estamos trabalhando para ter muitos motivos para comemorar nessas duas competições. Eu queria começar perguntando para o Matheus, né? A gente fez a primeira viagem juntos lá para Lausanne, 2020, acompanhando ali a delegação. E naquele momento ali o Brasil viralizou, né, numa partida de curling, né, depois de fazer o seu primeiro ponto ali no jogo contra a China em que a gente foi derrotado. Cara, como você vê essa paixão do brasileiro aí pelo curling, essa vibração ali pelo esporte da vassourinha, cara? É uma curiosidade, mas aquele primeiro ponto nos Jogos Olímpicos de Lausanne lá, que foi, bem, basicamente assim, o esporte curling, aquele tipo tênis, tem que ficar quietinho na arquibancada, não pode atrapalhar a jogada do atleta, aí juntou um monte de brasileiro para ver uma partida de curling. Já começou a dar uma gritaria lá, virou torcida organizada. Quando saiu o primeiro ponto, acho que foi a maior comemoração até do que o título da medalha de ouro do primeiro ponto do Brasil. Isso virou vinheta até mesmo de alguns vídeos da Federação Internacional, né? De uma comemoração no curling. Mas acho que o esporte ele é feito de momentos como esse, né? E o Brasil participar de algumas modalidades, assim, às vezes que são, vamos dizer, um pouco inusitadas para nós brasileiros, porque a gente não tem em todas as, enfim, qualquer cidade, qualquer esquina tendo essa prática. Mas, por outro lado, esse inusitado gera aquela, né? Pô, eu quero conhecer, eu quero ver como funciona, se acaba tendo muita demanda de TV. O curling nos últimos Jogos Olímpicos, nos últimos 2 ou 3 Jogos Olímpicos principais, o Brasil foi líder de audiência, foi top 5 no mundo. Então é um negócio meio maluco, assim, né? Agora a gente tem uma pista de curling também no Brasil, né, em São Paulo. É oficial aquela pista de gelo mesmo, né? Oficial, e as pessoas às vezes ficam ali olhando, né, naquilo ali, você fica olhando se é gelo de verdade, às vezes pede para entrar, toca no gelo, mas vai quebrando um pouco isso. E essa construção, acho que é a partir daí. É um pouco mais de audiência, é o primeiro ponto, é a primeira vitória. Agora, a gente teve, no final agora desse ano, o Brasil participando de um campeonato júnior, a gente já teve uma vitória no Campeonato Mundial Júnior, né? A gente já vinha de uma sequência de nunca mais participando, mas a gente já venceu uma partida, 2 partidas, outras quase a gente chegou muito perto de vencer. Então, num Campeonato Mundial onde tu disputa 7, 8 jogos, tu já está perto de vencer metade, né? Já te mostra esse avanço. E acho que é essa evolução, audiência, mais pessoas praticando, mais pessoas interagindo no entorno do esporte, e aí tu vai criando aquele pouquinho de cultura, né? Quando vê, tu já tem um grupo participando, a gente já tem paralímpicos participando também, onde a gente jogou mundial recentemente. Então acho que é bem essa construção, assim, né? Então, Matheus, a gente aproveito, convido a todos para irem lá no YouTube do Time Brasil, buscar lá Brasil Abaixo de Zero. Foi uma série que a gente fez, uma websérie, ensinando como começar, né, a prática dos esportes de inverno aqui no Brasil. É possível, parece estranho, mas é possível. E lá, um dos lugares é lá a casa da CBDG, né, lá em São Paulo. Matheus, lá em 2020 a gente conversava que era um sonho, né? A gente ter um local de referência no Brasil para a prática dos esportes de inverno, especialmente os de gelo, né? Tem essa diferença de gelo e neve, né? Como é que foi tirar para uma confederação que não é tão grande como a CBDG, tirar esse sonho do papel de ter uma referência, de ter um centro que não é só de treinamento, né? Ele vai um pouco além. A gente fez um planejamento estratégico lá em 2015, 2014, que eram várias fases de evolução da confederação como um todo, né? E passava por melhoria na maturidade, de gestão, por entregar um ciclo olímpico completo onde a gente melhorasse os resultados, de ter resultados top 20 nas modalidades do gelo, e tudo a gente foi entregando ao longo daquele ciclo ali até 2017, 2018. E aí, a partir daí, a próxima evolução era o quê? Era ter mais praticantes, né? Mais brasileiros conhecendo e praticando as modalidades do gelo. E um dos caminhos para isso é tu ter um local de prática, né, mais estruturado no Brasil, de forma que tu gere até um modelo de negócio. Por que eu falo em modelo de negócio? A gente vai pegar um exemplo do México, por exemplo. O México começou a trilhar lá, década, 15 anos atrás, esse caminho que a gente está trilhando.
pistas menores, começou a ter pista em shopping, depois alguém fez uma pista um pouquinho maior, começou a ter interesse e outras pessoas começaram a investir. Hoje o México tem, se não me engano, 9 pistas olímpicas. E o México já joga campeonatos mundiais de hóquei, já melhorou muito seus resultados de patinação artística, agora tem um projeto para o curling. E é um país com um clima bem parecido com o Brasil. Né? Exatamente. Então, mas tudo começa o quê? Como um modelo de negócio. As pessoas entenderem que aquilo ali pode ser um negócio de movimentar recurso financeiro e de alguém poder investir e ser, de fato, né, gerar renda ali, né? Então, uma das possibilidades é isso, de alguma forma a gente assumir a responsabilidade de instigar isso, de instigar o mercado dizendo, é possível, existe essa possibilidade. Então esse era um dos pontos. E outro ponto era ter mais pessoas praticando de fato. Então, só trazendo alguns pequenos números, assim, a gente tinha aproximadamente aí atletas filiados até 2019 e 20, sei lá, 100 atletas que estavam rodando o mundo, tinha algumas comunidades de brasileiros que a gente foi desenvolvendo em alguns países, como Canadá, Vancouver, alguns outros países na Europa que já tinham grupos de brasileiros praticando algumas modalidades. Mas com o centro de treinamento em São Paulo, a gente saiu de 100 para 600 atletas filiados. Hoje a gente faz campeonatos nacionais de patinação em categoria júnior, sêniors e antes de júnior. Campeonatos de hóquei desde a criança de 7 anos até os adultos, até o sênior. A gente faz campeonatos de curling para cadeirantes, para adultos, para júniors e para juvenis, né, para crianças. Então, só aí a gente está falando aqui mais ou menos uns 10, 15 eventos de campeonatos nacionais organizados pela Confederação no Brasil. Fora todos os eventos corporativos, eventos com consulado. A gente fez parceria com 3 consulados, com República Tcheca, consulado do Canadá, outros consulados desses países. A gente teve consulado da Finlândia, consulado dos Estados Unidos fazendo eventos conosco. Esses países que são tradicionalmente fortes nessas modalidades, que tem uma comunidade gigantesca no Brasil. Conseguem matar a saudade desse tipo de esporte. Exatamente, e querem ajudar. Então, essas parcerias são fundamentais. Eu fiquei sabendo agora que os próximos Jogos Olímpicos vai ser na Itália, né? E dentro dessa logística, a gente trouxe um atleta de curling, medalhista dos últimos Jogos Olímpicos, uma italiana, foi medalha de ouro no curling, ela veio jogar curling no Brasil, visitar escolas para fomentar o curling. E a gente fez um evento com um consulado italiano. São Paulo é a 11ª cidade mais populosa da Itália. O número de italianos que tem em São Paulo seria a 11ª. Então tu fica pensando se é um negócio maluco. São Paulo, os descendentes. Né? São Paulo é maluco. Família italiana, tem muita gente. Os Jogos Olímpicos próximos na Itália vai ter uma casa Itália no Brasil, vamos dizer assim. Então são curiosidades como essa que elas só podem ser desenvolvidas enquanto oportunidade a partir de um centro de treinamento ou de um local de prática que seja físico, que ele exista no Brasil. E aí a gente consegue fazer vários, está começando a desenvolver metodologias, buscando patrocinadores, enfim. É um ecossistema, né, que acontece ali de pessoas interessadas e começam a criar paixão. E aí a paixão é o outro ponto, né, que a gente faz. Por que vocês querem fazer esporte de inverno no Brasil? Eu disse, é paixão. É paixão. Um atleta que é medalhista vamos pegar a canoagem, que a gente estava falando aí há pouco tempo, né? Que muito sucesso aí no Brasil e tudo mais com medalhas. O cara só vai conseguir treinar, 8 horas por dia e ser um medalhista se o cara for apaixonado por aquilo, né? Então, a responsabilidade que a gente tem com o centro de treinamento a primeira coisa é deixar as pessoas apaixonadas pelaquela modalidade, seja a criança, seja o jovem, seja o adulto. A partir disso, se as pessoas forem apaixonadas por aquele ecossistema, tu vai começando a ter, né, esse desenvolvimento dessas oportunidades que são assim, inúmeras. As nossas redes sociais, a gente saiu de 10 mil seguidores, a gente tem mais em todas as redes sociais, a gente está quase 100 mil seguidores em todas as redes que a gente consegue e isso que a gente tem ainda deficiência de trabalho, né? De braço. Sim, às vezes de braço. Você que quer trabalhar com esporte de gelo, bate lá na confederação que tem espaço lá para todo mundo. Tem vaga. Às vezes tem que ser voluntário, né? Faz parte. Mas é uma coisa totalmente diferente e a gente está tentando cada vez mais criar esse ambiente assim, familiar, de se aproximar muito de escola, de universidade, a gente está fazendo muitos projetos com o próprio Comitê Olímpico, com
o CPB também com o Paralímpico, isso é fundamental, que aí sai de projetos simplesmente esportivos, mas também dos projetos complementares, né? Como o Esporte Seguro do COB, com um programa educacional, de educação, de criar, né, valores em crianças e jovens espetacular, assim. E a gente consegue ter comitês, comissões lá trabalhando o esporte seguro em São Paulo dentro do ambiente do gelo, de repente a gente impactando mais de 500 crianças aí a cada mês. Né? Então, são números interessantes que a gente está tentando cada vez mais levar isso para a mídia, de alguma forma. Né? Você falou um pouco sobre isso, mas assim, eu acho que é um desafio de vocês fazer com que esses apaixonados migrem para o esporte de alto rendimento. Né? Porque assim, você vai numa pista de patinação de gelo em shopping, ela vai estar sempre lotada, sempre está cheio de criança, criança adora patinar no gelo. Tem em São Roque, lá no interior de São Paulo, a pista de esqui, toda vez que você vê ou que você vai naquele lugar, está lotado de gente, o negócio existe há muito tempo. Como fazer para que esse público que adora patinar, adora esquiar, ou todo mundo que viaja para esquiar, que é muita gente no Brasil que faz isso, se transforme de alguma maneira ligado ao alto rendimento num país como o Brasil? Bem, os esportes do gelo, como qualquer, acho que a maioria das modalidades, quando começa a chegar no altíssimo rendimento, acaba tendo que estar fora do Brasil. Até às vezes pela própria dinâmica de competições internacionais, né? A gente pegar algumas modalidades como, sei lá, natação, sei lá, esgrima, o cara acaba indo para a Europa para fazer camps, acaba ficando muito tempo fora, porque são países referências, né? E isso acontece no esporte do gelo da mesma forma. Porque o Brasil não está bem posicionado, né? em termos de localização, do meio para o lado. Assim. Geograficamente, a gente está meio em desvantagem, né? Mas a gente procura tentar, de alguma forma, fazer parcerias com centros de treinamentos fora, fazer essa ligação, né? Onde a pessoa começa a fazer a prática aqui, melhorar os nossos programas esportivos e de desenvolvimento, criar uma cultura de prática. E a partir daí conseguir mostrar para os atletas que se sobressaírem, que tem o perfil físico e até da sua própria vida, né? Conseguir, de repente, dar os próximos passos, seja no Brasil ou fora do Brasil, e aí, de alguma forma, a confederação ter os seus programas de desenvolvimento de alto rendimento. É isso que a gente cada vez mais está tentando deixar claro para as pessoas, né? Mas a gente entende que a gente tem que melhorar muito os nossos programas. A gente está agora um projeto para esse ano agora de ter, por exemplo, um fisioterapeuta, já tem um preparador físico, ter um nutricionista disponível para todos os praticantes de todos os programas dessas modalidades que rolam no centro de treinamento. Porque isso a gente está falando de cultura esportiva, educação, né? Um atleta ele só vai conseguir chegar no alto rendimento se ele entender o que é o alto rendimento. Porque senão ele vai ficar pelo meio do caminho, ele vai dizer assim, tá, beleza, eu quero ser o atleta, quero ganhar os Jogos Olímpicos. Cara, mas tem um caminho, tem que saber tudo tem que um caminho, uma isso. dedicação, tu tem que te conhecer, né? Às vezes tu tem que conhecer mais o teu corpo, tu tem que ter uma vida mais saudável, tu tem que saber gerenciar melhor os teus horários, né? Sim. Tu tem que ter uma rotina de atleta, e isso tu aprende como criança, né? Então a gente está tentando criar esses programas, vincular isso com as escolas, com as universidades, porque a gente acredita que isso gera valor, né? Uma escola, por exemplo, tem algumas escolas na volta do centro lá, que tu fica com esse discurso, sei lá, o diretor da escola fica radiante, porque nem as próprias escolas conseguem fazer, e a gente está falando às vezes de escolas de alto padrão, né, que a gente tem entrado ali, e elas não conseguem desenvolver programas esportivos robustos que abordem todos esses pilares de desenvolvimento de atleta. Quando uma confederação, um programa consegue dar essa visibilidade, tudo que a escola quer, né? E aí hoje a gente tem crianças lá de 8, 9 anos que não faziam nenhum esporte, hoje elas vão para o centro lá e estão tendo aula de... A gente tem um treinador de força e potência que ele veio até faz o levantamento de peso, já trabalhou em alguns programas do COB, do levantamento de peso. Cara, ele é gigante. O apelido dele é Hulk, pra você ter uma ideia. Pô, aí dá um Hulk pequenininho. 2 metros de altura, 130 quilos, forte pra caramba, ensinando o trabalho físico e de força e potência para uma criança de 9 anos. Né? Uma menininha da patinação artística, pequenininha, pesando, sei lá, 35 quilos. Mas ela já começa a entender a importância de tu
cuidar do teu corpo, alongar, fazer ginástica, né? Fazer o teu corpo responder. E aí tem relatos assim de pais, assim, que às vezes são coisas que motivam a gente como gestor, né? O pai diz assim, vocês estão mudando a vida do meu filho, né? Por quê? Porque ela está criando cultura esportiva. Então, eu gosto de falar de esporte porque a gente começa a fazer quase um ciclo, né? É um ciclo virtuoso. O esporte ele está constantemente na nossa vida. Mas a gente fez uma palestra um tempo atrás para uma empresa de farmacêutica e a palavra vamos ser o eu atleta por 40 minutos. E aí depois as pessoas jogavam curling, levou todo mundo para o curling e eles seriam atletas de curling. Essa era a dinâmica. Mas no eu atleta, a gente abria a caixa do eu atleta de cada um, né? Você tem que abrir a sua caixa de atleta. E eu botava assim um vídeo do Senna, do Pelé, as pessoas tinham uns que meio que choravam, pegava aqueles momentos icônicos, assim, que todo mundo se emocionou algum dia. Aí as pessoas, agora você vai ser atleta. Porque você, em algum momento da sua vida, você se apaixonou, você se emocionou com um momento esportivo. E aí a pessoa, agora você vai ser atleta, você vai fazer um esporte que você nunca fez. E as pessoas meio que duvidavam e tal, mas depois da prática, chegaram no final, cada um tinha uma chance de jogar uma pedra do curling e acertar o alvo. E aí tinha o campeão, tal. Uns não conseguiam. Muito bom. Eu posso jogar a segunda pedra? É muito legal. Os caras, posso jogar a segunda pedra? Assim, calma. Só tinha uma chance, tu devia ter treinado mais. Aí aquele negócio assim, a pessoa que se dedicou mais, não sei do que se dedicou mais naquele espaço de tempo, venceu. De repente, às vezes tu tem uma oportunidade, às vezes tu tem que treinar mais. E acho que tu levar isso um pouquinho pro mundo escolar, enfim, de universidade, de corporativo, e tu faz esse ciclo virtuoso do esporte fazer sentido, né? Porque a gente tá falando que se eu tiver mais saúde, mais capacidade física, né, mais disposição, tu vai fazer a tua parte profissional melhor. Se tu é médico, se tu é advogado, se tu é jornalista, tu vai fazer aquilo melhor, né? E se tu é atleta, tu vai fazer o teu resultado melhor. Então, exatamente. E falando nisso, Matheus, até a gente parabenizar a Marina Zirri aí, que fez uma entrevista com a Laura Amaro. Laura Amaro, medalhista pan-americana no levantamento. Esteve aqui e contou a história do skeleton dela. Foi atleta de skeleton nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2016 em Lillehammer. Né? Então, quando você fala do caminho do atleta, não necessariamente é um caminho direto, né? Teve ali a Laura, por exemplo, é um exemplo, e contou essa história pra gente num vídeo muito legal, que também tá lá no YouTube do Time Brasil, né? Essa história dela do skeleton e como que o skeleton ajudou a chegar no nível que ela tá hoje no levantamento de peso, né? É também um caminho do atleta, né, Matheus? Ali, você comentou das competições que estão tendo no centro de treinamento, depois os Jogos Olímpicos da Juventude que, né, por exemplo, a Eduarda Ribeira do esqui cross country disputou Lausanne 2020, já teve em Pequim 2022 nos Jogos Olímpicos adultos, né? Você vê hoje esse caminho que a gente já tem dentro do Brasil um caminho mais claro, mais traçado para quem pretende praticar o esporte de inverno de alto rendimento? Eu acho que sim, né? Antes de tudo, vamos fazer uma mensagem para a Laura. Laura, volta pro skeleton, Laura. Quando ela esteve aqui, ela falou que ela não descarta voltar mais para frente. Já ganhou muita medalha no levantamento de peso, volta pro skeleton. Mas ela quer o bobsled, ela falou que quer voltar. Ela quer voltar no bobsled. Já ganhou muita medalha no levantamento de peso, né? Parabéns para a Laura, tem acompanhado a carreira dela, tem feito resultados incríveis aí no levantamento de peso. Ela é uma super atleta, né? A dedicação dela é espetacular. Mas acho que sim, eu acho que cada vez mais esse caminho ele está ficando mais claro para os atletas conseguirem entender um pouco mais os passos que eles têm que cumprir para ele conseguir ir para um alto rendimento ou ir para as competições internacionais. Obviamente que isso aí passa também, às vezes, por próprio investimento, própria maturidade da confederação, né? Ter mais recursos disponíveis para as modalidades. Hoje o Bolsa Atleta consegue incentivar bastante os atletas a se manter um pouco mais nas modalidades, mais tempo na modalidade, né? Aumentar esse ciclo de vida. Os recursos, cada vez mais o COB também está conseguindo captar mais recursos, as leis das loterias também está começando a aumentar, outros recursos que são provenientes de outras fontes de receita também ajudam a esse caminho ficar um pouco mais estruturado, né? Como falei, a gente começa hoje com alguns atletas que estão no Brasil, mas a gente já tem alguns casos de atletas que começaram aqui e já estão fora, morando fora, fazendo a prática, né? Tem uma menina que ela
que ela ficou alguns tempos fora e agora ficou o ano todo trabalhando de instrutora de patinação lá na confederação, mas agora em fevereiro ela está indo estudar no Canadá e vai continuar fazendo patinação artística lá. E ficou o ano todo lá conosco instruindo. E aí ela pode ser uma pessoa, de repente pode ser uma atleta. Se não for atleta, ela vai ser uma treinadora, ela vai ser uma gestora vinculada àquela modalidade. E eu acho que para a gente dar mais maturidade nesse caminho do atleta, às vezes não é só atleta que a gente precisa de treinador, a gente precisa de fisioterapeuta, a gente precisa de gestor especialista naquela modalidade, para ir maturando melhor esse caminho, né? E o Brasil ainda, de uma forma geral, ele é muito carente ainda de gestores, de treinadores, de ter uma estrutura, né, que a gente consiga alavancar o sistema como um todo. Então acho que a gente vem evoluindo assim como esporte olímpico como um todo, assim, a minha opinião, bastante na última década, se a gente for fazer um recorte, e acho que é esse caminho, a gente cada vez mais tem que fomentar, tem que instigar que essa profissionalização em todos esses segmentos ele aconteça, né? Porque isso acho que matura melhor esse caminho e aí naturalmente vai dando mais confiança e mais estrutura para que um atleta consiga seguir até o alto rendimento e não, por N razões, acaba desistindo antes, ou por às vezes, falta de recurso, ou falta de estrutura, ou falta de oportunidade, ou enfim, mas que ele consiga ficar mais tempo nesse ciclo de vida. Né? Você falou da Laura Amaro, tem a Jaqueline Mourão também, né, que alterna, disputa Jogos Olímpicos de Inverno e Jogos Olímpicos de Verão. Vai alternando. Né? 8 participações somando Jogos todas, somando as duas, né? Ela Jaqueline vai a uns 24 Jogos Olímpicos fácil. É impressionante. Ela é a recordista absoluta do Brasil em participações em Jogos Olímpicos por conta disso. E aí, justamente para te perguntar, a gente tem a Nicole Silveiro como uma grande referência, a Jaqueline Mourão, o quanto que ter pessoas desse nível, assim, conseguir, nem que você coloque 1, 2, 3 ali nas principais competições do mundo, já ajuda a ter referência para esses novos que estão chegando nos esportes de gelo, de neve, enfim. Ah, não, sem dúvida, né? Tu ter referências assim, tu sempre a pessoa, às vezes a gente já trouxe a Nicole 1, 2 vezes assim para estar ali no centro de treinamento e tu já vê alguns olhinhos brilhando, porque tu viu ela nos Jogos Olímpicos, viu ela aparecendo lá no Jornal Nacional, aí aquilo ali para uma criança que está ali treinando, e a gente tem sempre tentado dar a mensagem principalmente assim quando é Jogos Olímpicos, que aparece muito aquela equipe Brasil, né, time Brasil, e a gente em várias apresentações a gente começa a dizer, vocês estão treinando aqui no gelo, vocês fazem parte do time Brasil, lá a Rebeca Andrade, quando está ganhando medalha do time Brasil, é o mesmo teu time, é a mesma tua equipe, é a mesma camiseta, sabe? E você, de alguma forma, pode chegar lá. E se você não chegar lá, você faz parte desse time. Então, se cada vez a gente tiver esse conceito em todas as modalidades olímpicas, imagina o quanto que todo mundo vai ganhar com isso, sabe? De ter um movimento uníssono, né? Que gere oportunidades para todo. Então, às vezes tem como a Laura saiu no skeleton, está no levantamento de peso, de repente pode fazer uma outra modalidade. Isso pode acontecer com outros atletas, né? O bobsled skeleton, tradicionalmente a gente acaba captando muitos atletas do atletismo. Claudinei Quirino competiu, não competiu? Competiu. Vários atletas assim do atletismo, né? Porque precisa de muita velocidade, né? Muita força. Porque é o motor do bobsled do skeleton. A gente vem tentando buscar atletas nessas modalidades. Levantamento de peso também, né? Que também tem muita força e potência. Então, eu acho que ter essa conexão, acho que é um ganho. Eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo. E atleta praticar 2 esportes, pra gente parece igual você está falando casos desse do bobsled, que junta com o atletismo e tal. Pra gente no Brasil, às vezes pode parecer um pouco estranho, mas é muito comum em outros lugares do mundo, né? Assim, tem jogador da NFL, futebol americano, que ele disputa as Olimpíadas no atletismo. Isso é muito comum ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, que eles têm uma cultura muito forte assim. Então não é isso que a gente está falando. Não é porque você entra num esporte de neve, no gelo, que a sua vida vai ser 100% aquilo ali. Não, você pode, a partir dali, passar para outros esportes, como foi o caso da Laura, né? É uma maneira de entrar no mundo esportivo, de entrar no esporte de alto rendimento e aí mudar a sua vida, como é o caso de várias crianças que você falou. Certo? Te fala como experiência, né, cara, que é uns Jogos Olímpicos de Inverno, mas é uns Jogos Olímpicos, né? Sim. Então a experiência de evento multiesportivo conta muito.
E até queria perguntar para o Matheus, né? A gente estava falando de inspiração, né? Inclusive a Nicole, né? Iniciou o Cauê Miota, que é um dos atletas que vai estar lá nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon, né? Começou por uma mensagem que ela mandou pelo WhatsApp ali para a comunidade ali no Canadá. A mãe do Cauê viu essa mensagem, levou ele no centro de treinamento e o Cauê fez lá. Fez o caminho e conseguiu a classificação. Inclusive, ele diz que a Braba do Gelo, né, que é o apelido da Nicole, é uma grande inspiração para ele ali também. Você, Matheus, com a tua experiência e agora como chefe de missão lá em Gangwon 2024, o que você fala para essa galera que está indo pela primeira vez, que vai disputar um evento multiesportivo pela primeira vez? Tem uma dica para dar? Como é que é? O pessoal deve estar ansioso, né? Faltam poucos dias. Agora a gente está com a delegação prontinha aí, né? Saindo do forno, então o pessoal tá nervoso. Mas acho que a principal mensagem é aproveitar, né? Tem que aproveitar o momento, é um momento especial. Acho que os Jogos Olímpicos da Juventude, ele tem uma diferença dos Jogos Olímpicos principais, que é a ausência dessa pressão, né? De resultado, de patrocinador, daquele, né? De o cara tá competindo, às vezes, quase pelo ganha-pão dele, Sim. Né? Às vezes uma medalha olímpica nos Jogos principais vai mudar, de fato, a vida da pessoa para sempre. E os Jogos da Juventude não, é muito aprendizado. Tu aprende a se apaixonar pelo mundo olímpico e aí seguir de uma forma mais, vamos dizer, suave no mundo olímpico. Então, eu já tive alguns Jogos Olímpicos lá em Lausanne, a gente estava aqui com o Walter, a gente estava conversando recentemente sobre isso. É um outro mundo, assim, sabe? Então, é muita educação, muita cultura, geralmente tenta se conectar muito com as comunidades locais, né? E as pessoas em alguns países de fato abraçam essas modalidades, né? Lá na Coreia as modalidades são livre acesso, né? Tu tem que ir lá e pegar os tickets nos websites, então provavelmente vai ser ginásios, locais lotados, com a comunidade abraçando o atleta. Então às vezes um atleta que competiu em alguma modalidade, se classificou e não teve ninguém vendo ele, cara, o curling vai ter um estádio de 15 mil pessoas olhando a galera lá. Então, vai ter atleta com seus 15, 16, 17 anos, vai dar um nervosismo no início, mas é aproveitar isso, sabe? E de alguma forma levar isso para a sua vida, né? Aquela experiência de Vila Olímpica, de ter lá 100 países, 150 países trocando informação, né? Cara, isso é maravilhoso. E que isso sirva de combustível para a vida esportiva desses atletas. Acho que esse é o principal. Porque se isso aí servir de combustível, ele pode ali na frente estar nos Jogos Olímpicos principais, está trilhando uma carreira internacional, está morando fora, está usando o esporte para fazer uma formação complementar. Então acho que isso que eu acredito. Então aproveitem, acho que esse é o ponto-chave. E em paralelo, nós com a equipe do COB, como chefe de missão, né, acho que a responsabilidade como chefe de missão é tentar identificar todos os pontos que a gente possa daqui a pouco gerar algum nível de incerteza, alguma coisa nesse sentido para o próprio atleta, de forma a deixar ele mais tranquilo, para aproveitar, para ter essa, vamos dizer, essa estadia aí na Vila Olímpica, nas modalidades, de potencializar essa chance de resultado. A gente tem boas chances de resultado, tem na patinação de velocidade, tem no snowboard cross, né? Tem atletas que vêm performando de forma interessante. Então, a gente sabe que tem outro lado da moeda, que a gente quer resultado. No final das contas, como gestores esportivos, como comitê olímpico, a gente trabalha por buscar resultados, né? Então a gente identificar pontos que possam de alguma forma potencializar essa possibilidade, né, e gerar uma chance um pouquinho maior, a gente vai fazer de tudo, né? Então por isso que a gente está juntamente aí com o planejamento das confederações, do gelo, da neve, juntamente com o COB, a gente já vem conversando, fazendo reuniões, de identificar cada detalhezinho, assim, que de alguma forma possa dar um empurrãozinho final ali no atleta, numa pista, em alguma coisa assim, que de repente um segundo faz diferença. Faz muita diferença. Em cima disso que você falou de resultado, o que é um resultado factível para o Brasil nesses jogos? Dá para sonhar em alguma modalidade assim? É possível alguma medalha ou pegar top 10 em 1, 2, 3, enfim, o que vocês estão trabalhando de realidade para esses jogos? Eu acho que especialmente no snowboard cross, no patinação de velocidade, no skeleton, acho que a gente tem boas possibilidades de estar entre os 10 e estar entre os 10
tudo pode acontecer. No snowboard cross e na patinação de velocidade são baterias, não é por tempo, é pau a pau. Né? Um caiu, um foi bem, tudo pode acontecer. E acho que os atletas estão muito bem posicionados. Inclusive, esses 2 atletas estão indo de forma antecipada para a Coreia, estão fazendo alguns outros cenários que, de alguma forma, potencializem os resultados. O skeleton masculino, sim, porque o range de atletas não é gigantesco, a gente já tem alguns resultados interessantes aí nas últimas classificatórias, a gente já ficou próximo do top 10, então acho que a gente pode estar próximo disso aí, sim. E a gente vai ter 2 atletas masculinos, né? Além do Cauê, tem o Eduardo Strapasson, que está indo também. Aqui uma curiosidade, né? Tem o Eduardo, é filho do Emílio, que também fez skeleton lá atrás, né? Foi o primeiro a participar do Mundial de Skeleton. A Nicole também é gaúcha, o Eduardo é gaúcho, o Emílio é gaúcho, e é tudo da mesma cidade, né? Lá é de Rio Grande. São então a gente começa a dizer, os 2 de Rio Grande, Nicole de Rio Grande, aí tem mais o irmão da esposa do Emílio, que é de Rio Grande, fez skeleton, participou de Mundial também. Então, o Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, Gustavo. Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, é a capital do Brasil. Capital do skeleton brasileiro é Rio Grande. Disparado. Então, mas acho que essas são as modalidades principais. A gente tem também no Ski Country lá, também vai ter participação no curling. Acredito que a gente consegue ter uma boa performance também, mas em termos de resultado, assim, de alguma chance, acho que essas modalidades que eu citei anteriormente são as carros-chefes, vamos dizer assim, né? Cara, falando em família, esses jogos de Gangwon especificamente, a nossa delegação tem muita família envolvida. Olha aí né? que beleza. No caso do snowboard, tanto no cross quanto no half pipe slopestyle, os irmãos mais velhos classificaram o Brasil e os únicos atletas elegíveis eram os irmãos mais novos. Olha aí, então tá um irmão certo. classificou o outro, digamos assim. No curling, a gente tem o Guilherme Melo, que é irmão do Vitor Melo, que foi o capitão do time em Lausanne 2020. Agora o irmão mais novo está indo para competir lá em Gangwon. Os esportes de inverno são esporte de família, Matheus? Eu acho que sim, porque as comunidades elas não são gigantescas, né? Como eu falei, se essas comunidades e essas práticas ali, a gente começa a fazer um ambiente familiar, de comunidade, isso acaba acontecendo. Em Vancouver, nos últimos 2 anos, a gente fez A gente criou, junto com o pessoal que tem um clube lá, Brazilian Curling Club, que é lá de Vancouver, que a Isis que vai como treinador e fomenta isso. Tem uma comunidade, acho que de mais de 60 brasileiros jogam curling. A gente fez nas últimas temporadas, a gente alugava gelo e treinador e era gratuito para os brasileiros. Então a gente tinha uma liga de curling de brasileiros lá em Vancouver. E aí acaba gerando essa, né, essa ideia de vai pai, vai mãe, vai filho, vai sobrinho, vai cachorro, vai... o irmão vê o outro jogando, participando, né? Quer também, todo né? Mundo. Então são comunidades ainda pequenas, a gente não tem muitos atletas nessas modalidades, né? Mas acho que acontece muito isso. Na própria Arena Ice Brasil, lá a gente tem muito isso, né? Os irmãos jogando hockey, ou fazendo patinação, ou indo pro curling da mesma forma. E acho que isso é gostoso, né? Ter um ambiente familiar, eu acho que mostra que um dos pilares a gente está conseguindo, de alguma forma, desenvolver ou fomentar, que é esse ambiente, né, de ter um ambiente que te proporcione se apaixonar por aquela modalidade e, de repente, esse caminho do alto rendimento ficar mais suave para que a pessoa consiga trilhar. Inclusive, falando em se apaixonar pela modalidade, o João Teixeira, um dos nossos representantes lá no Snow, nasceu em Ushuaia, na Argentina, mas defende o Brasil. Escolheu o Brasil para defender, largou os argentinos de lado, apesar de ser um país para o João. Parabéns para o João pela mais tradição, né? Matheus, a primeira vez que eu ouvi falar que eu me lembro, né, antes de escolher fazer jornalismo, de ter ouvido falar de esportes de inverno, de gelo especificamente, foi com os bananas congeladas, né? O nosso time de bobsled. Não são, mas as bananas congeladas, né? É um nome maravilhoso, né?
Tu sabe quando a história dos bananas... Cara, imagina o que pode ter de história por trás desse jargão aí. Mas uma das histórias que parece que eles contavam lá atrás é que eles compravam caixas de banana e antes de descer eles distribuíam bananas na montanha para as pessoas comerem banana enquanto desciam. Então tem algumas histórias inusitadas, né? Mas a gente, embora tenha essas histórias, assim, tem a história muito das equipes jamaicanas, virou filme, enfim, né? Jamaica abaixo de zero e tudo mais. Ao longo do tempo, assim, nesses últimos 8 anos, eu estou na Confederação desde 2013, a gente fez uma reestruturação da Confederação para que a gente tenha projetos profissionais, né? Então, quando a gente participa de uma competição, a gente sempre quer participar de uma forma profissional. A gente não quer ser uma agência de viagem e levar um atleta para um resort de gelo e neve e ser bacana. Não, tem um objetivo por trás disso. Isso tem que ficar claro, né? A gente está por um objetivo esportivo. Então a gente veio desconstruindo um pouco dessas histórias inusitadas, né, para buscar credibilidade, né? A gente fez no próprio bobsled nos últimos anos, a gente foi considerado numa determinada parte desse ciclo até um dos melhores projetos de desenvolvimento e de atletas, para ter novos atletas de bobsled skeleton dos países, vamos dizer, small nation, né, dos países menores, tirando aí as grandes nações que investem nessas modalidades. A gente sempre era o país que mais levava atletas, que mais participava de todos os programas, que tinha equipe júnior, que tinha equipe adulta, que tinha equipe feminina, que tinha monobob. Enfim, isso gera credibilidade. Hoje a gente tem, em algumas federações internacionais, a gente faz parte do board, a gente faz parte dos comitês de desenvolvimento, a gente já trouxe para o Brasil atletas medalhistas olímpicos de outras modalidades para dar treino, curso, formação de treinadores, né, com a patinação de artística. A gente há 3 anos faz seminário que a gente lidera a formação de coaches na América do Sul. Vem treinadores de toda a América do Sul para ter treinamento com referências de patinação artística. A gente está trilhando o mesmo caminho para o hóquei, né? O hóquei, curiosamente, está gerando um caminho do basquete 3x3, né? A gente faz o hóquei 3x3 em São Paulo. E já teve, em Lausanne teve hóquei 3x3, vai ter agora na Coreia hóquei 3x3 novamente, e o caminho é ele virar também para as Olimpíadas principais. E o único local de prática de hóquei 3x3 na América do Sul, indoor, é aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? Então a gente quer fazer, a gente está liderando o processo para ter um sul-americano, primeiro sul-americano de hóquei 3x3 na América do Sul. Então isso tu vai trazendo credibilidade, formação de recursos humanos, formação de atletas, e aí tu quebrando, essas histórias elas ficam um pouco no passado, são inusitadas, né? A gente já teve histórias lá que uma vez desceram de bobsled tinha até um resto de ninho de passarinho, era de pena voando. Beleza, isso é o passado, né? A gente tem que ficar como uma história inusitada, mas a gente sempre tem dado uma boa estrutura para os nossos atletas, né? Equiparada até mesmo às principais nações do mundo. Tanto é uma história, uma aspa aqui, né? Eu fui agora recentemente, no final de 2023, um congresso de bobsled skeleton. A Federação da Suíça veio falar comigo, o Emílio, que é o diretor de bobsled skeleton, disse assim, ó, por causa de vocês, brasileiros, a gente conseguiu um patrocínio aqui na Suíça para a equipe de bobsled. Mas por quê? O que aconteceu? Não, porque o Brasil ganhou da Suíça nos Jogos Olímpicos. E aí é um absurdo. Aí a empresa, lá, o dono da empresa, disse que o Brasil está ganhando da Suíça. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Foram lá e patrocinaram a equipe de bobsled da Suíça. Então isso mostra, né, esse avanço em termos de estrutura, né, de a gente ter treinador, a gente ter equipamento, a gente ter um treinamento eficiente. A gente vem fazendo seleção de atletas em Boston, na comunidade brasileira lá, né? Que é muito grande, né, lá. Que é gigantesca. Eu não tinha nem... Eu sabia que era muito grande, mas se tu vai para Boston lá, a gente vai falar inglês, tu vai falar português. Tem lugares que você vai que é português, a segunda. Né? Então, a gente está tentando acessar esses locais onde tem muitos brasileiros, porque fica mais fácil, né? Principalmente bobsled, skeleton, que tu tem que estar mais um pouquinho próximo de montanhas, e desenvolver essas modalidades. Já os indoors, né? E
o skeleton, patinação artística, velocidade, rock, é o esporte indoor, né? A gente estava brincando. O investimento que a gente faz para ter gelo ali é como tu fazer uma manutenção de uma quadra de alto nível do basquete, do vôlei, uma piscina, uma estrutura de treinamento dessas outras, de alguma outra modalidade. Por um acaso é gelo. Só por um acaso não é um gelo. piso de quadra, é gelo. É igual o outro. Vai ser melhor porque tu não vai passar muito calor lá. Ultimamente mas é gelo. Tá precisando. Mas é uma estrutura, é um esporte olímpico como qualquer outro, que você vai treinar, você vai competir, você vai se desenvolver, vai ter oportunidade. Tem atletas que já estão saindo do Brasil para fazer universidade ou college em modalidades de esportes de inverno. Que legal. E isso são aquele ecossistema que eu estava falando anteriormente que começa a dar sinais, né, de que... E aí as oportunidades acabam acontecendo. Só para contextualizar, desculpa, o nosso trenó do bobsled não é mais amarelo, então a gente perdeu não temos mais a gente nunca mais fez trenó amarelo por conta disso. Congeladas. Não, era azul, preto, uma coisa... E nós classificamos para a final olímpica em Pequim 2022 pela primeira vez com o trenó do bobsled. Pela primeira vez a gente conseguiu... A banana amadureceu, não apodreceu. Parabéns aos ex-bananas congeladas. Mas você citou a história do Jamaica abaixo de zero. Isso acaba levando o esporte para um público que nunca teria um contato com o bobsled, mas muitas vezes de uma forma caricata, depreciativa também, né? Um filme acaba fazendo isso e acho que é isso que você falou, né? O trabalho de vocês é profissionalizar para que vejam que não é isso, não é uma piada. Aquele ali foi um caso, aconteceu, virou um filme, legal, não sei o quê, mas no Brasil tem um trabalho sério que dá resultado. E aí um pouco em cima disso, qual modalidade que você vê como a mais popular no Brasil no esporte de inverno? É o curling mesmo, pelo que se tornou nos últimos anos, ou tem alguma outra eu acho que a patinação artística, assim, ela... mas a gente está conversando com o pessoal do Sport TV, alguma coisa nesse sentido. Cara, quando aparece patinação artística, assim, realmente os programas geram muita audiência. Jura? Gera muito. Então, patinação, curling gera realmente muita audiência. Mas como você havia comentado, tem uma comunidade gigantesca que faz esqui, né, snowboard, por hobby, vamos dizer, né? Assim, tanto aqui na América do Sul, como viaja para alguns resorts. O Valtinho, tem vários, tem assim, Colorado, Aspen. Né? Então, ainda não. É uma comunidade muito, muito grande assim, e forte, né? Mas a gente não vê muito essas modalidades em TV. Teve um certo tempo assim que tu via, a Sport TV estava mostrando muitos campeonatos de curling e patinação, principalmente ali entre 10, depois de 14, que as audiências estavam grandes do curling e aquela onda se navegou bastante assim, e a receptividade assim da patinação artística e do curling, as internacionais ficam assim, né? Teve um campeonato de curling mundial, uma vez que estava aí, acho que era só no streaming que estava dando da própria Federação Internacional. E aí a gente participou daquele mundial, um jogo do Brasil lá na fase de grupos, que a gente perdeu para não sei quem, gerou no canal da WCF mais audiência do que a final do campeonato. Então o Brasil ama o curling. Ama o curling. Desde que o Molejo fez a versão da música lá pra Sidorova, explodiu o curling. Aí os caras ficam loucos, né? Tu vai lá pra uma reunião, os caras dizem assim, cara, olha aqui os números disso aqui. O que tá acontecendo, né? Eu disse, o brasileiro gosta de esporte, né? O fato é esse, tu gosta de... E aí tu pega mais o inusitado ainda, o diferente, tu pega a patinação artística, que é movimentos plásticos, é uma ginástica em cima do gelo, né? Então aqui é um negócio meio mistura de bem ginástica princesa, cara, às vezes aparecem as crianças lá vestidas de princesa para patinar no gelo, porque acho que tem essa, sei lá, né, esse mistério ali. Tem o evento da Disney no gelo lá, que é um fenômeno. Isso gera público. Impressionante, né? As crianças ficam malucas com aquilo lá, né? Então, acho que são realmente várias oportunidades. É muito mais de a gente conseguir ter parceiros, cada vez mais pessoas envolvidas. Porque a gente pode dizer assim, a confederação pode fazer todas essas possibilidades, cara, aí daqui a pouco não é mais confederação, né? É alguma outra... A gente vai estar fazendo jantar Disney, sei lá, viagem para fora do Brasil, desce com isso. Aí é um pouco mais complicado, né? Vamos dizer assim. Mas você que é parceiro, quer desenvolver o esporte de gelo, uma oportunidade, venha, bate lá na nossa porta que tá de portas abertas. Quer fazer um show de patinação de gelo, nos ajude. Valtinho,
Passou rápido, mas ainda dá tempo de... Mais uma pergunta sua que depois eu farei a minha. Eu queria falar, a gente estava até tocando nesse assunto, né, de trazer gente. Eu queria levantar aqui a questão do esqui na rua, né? Um projeto social, né? O esqui na neve, o esqui cross country, ele tem uma adaptação que chama roller ski, que você pode praticar no asfalto, né? E tem já há muito tempo o Leandro Ribeiro, que foi um atleta olímpico, desenvolve lá na San Remo, que é uma comunidade perto da cidade universitária da USP, ali um projeto. E a gente já está indo para o terceiro Jogos Olímpicos da Juventude com atletas oriundos da San Remo e desse projeto ali. Eu queria perguntar para o Matheus como é que ele enxerga essa questão da gente estar trazendo, né, não só quem pode viajar e tem essa possibilidade que é ótima, maravilhosa, mas também trazendo para a comunidade ali também essa oportunidade da prática esportiva de inverno. O que é muito comum nos esportes que não são de inverno. Pegar Rebeca Andrade, saiu projeto social, Flávia Saraiva, projeto social, e assim são inúmeros atletas olímpicos. Acontece, né? A gente tem esse projeto do esqui na rua é espetacular, né? Já tem levado atletas para os Jogos Olímpicos da Juventude, isso gera uma oportunidade super bacana. A gente tem na centro de treinamento lá na Arena também um projeto social que chama FAZ, Fundação Alessandro Zarzur, que é um projeto social também de assistência a crianças e famílias em vulnerabilidade ali de uma comunidade de São Paulo, onde eles atendem mais de 120, 130 crianças, e eles vão lá fazer curling, patinação, hóquei. A gente deve ter atendido ao longo de 2023, acho que umas 50 crianças tendo essas iniciações esportivas em cima do gelo. E isso é legal, porque tem algumas crianças que daqui a pouco tem uma ou duas ali que, eu posso daqui a pouco ser um instrutor de patinação, né? Começa a ter uma possibilidade. E de repente a gente agora está tentando alguns projetos complementares de melhorar essa possibilidade, de repente ter um transporte que facilite essa logística, né? A gente vem conversando com alguns gestores de projetos sociais, e eles às vezes falam que a parte de logística, de transporte é o grande limitador da coisa, porque as pessoas não conseguem, às vezes querem ir, às vezes tem o projeto, tem a disponibilidade, tem a quadra, tem a bola, tem o treinador, mas a pessoa não consegue ir. Então o transporte talvez seja um grande facilitador. A gente está tentando buscar algumas parcerias de ter transporte para levar em momentos que a gente tem gelo disponível, a pessoa fazer a prática esportiva, né? Ter um material, e daqui a pouco pode ser uma grande possibilidade. E também deixa além do projeto social, tem os esportes sobre rodas, né? Que também é uma outra grande oportunidade, além do esqui, que é o roller ski feito sobre rodas, tem uma comunidade gigantesca aí de patinadores de roda, de atletas de hóquei de rodas, né? Tem os street luge, que as pessoas encostam em pranchas de roda. O Brasil tem muita comunidade de praticantes sobre roda. E a gente já vem falando, é comum ter vários atletas em outros países praticando 2, 3 modalidades esportivas. Então, continue nas rodas e venha pro gelo também, né? Jaqueline Mourão é um grande exemplo. Faz as duas Jogos Olímpicos em excelência. Faz bem, tá lá, disputa Jogos Olímpicos a cada 2 anos. Para a maioria, para quase todo mundo, Jogos Olímpicos são de 4 em 4 anos, para Jaqueline Mourão, 2 em 2 anos. Nosso tempo está se encerrando, mas eu queria fazer minha última pergunta, que é mais uma curiosidade. Qual foi o maior frio que você pegou nessas suas viagens por competições de inverno? E se você já passou algum perrengue daqueles, nevasca, ficamos presos sei lá quantos dias, assim. Já teve alguns perrenguezinhos aí, mas eu acho que de frio mesmo, assim, de tu ficar um pouco impactado, assim, foi logo que a gente chegou nos Jogos Olímpicos de 2018, eu fui como chefe de equipe, a primeira semana antes de iniciar os Jogos, até o dia da abertura, a abertura estava muito frio, tanto que a organização chegou a cogitar de cancelar até o evento de abertura ou mudar um pouco da dinâmica, e todo mundo ganhou cobertor na entrada do negócio, porque tava frio. Mas frio de quanto? Naquela semana tava muito frio, de tu não ficar na rua. Porque eu realizei quando tava frio, quando um russo disse assim, cara... Chegou do meu lado assim, nossa, que frio. Eu disse assim, pô, se tá frio pro russo, mas então a coisa tá crítica. Russa mesmo. Então a coisa tá crítica. Porque eu acho que por ser uma península, quase uma ilha, a umidade é muito alta na Coreia. Era de Pyeongchang. Então a umidade alta com vento e frio ali a temperatura tava rolando, sei lá, menos 15, alguma coisa, 13. Mas umidade alta e vento
Sensação confesso que eu tô um pouco assustado nesse momento, porque Gangwon é no mesmo lugar onde foi Pyeongchang em 2018. Mas já teve outras várias, assim, tipo, por exemplo, bobsled ski, às vezes tu fica dando apoio, comendo na montanha, às vezes tu chega uma hora que tu não aguenta teu pé, o pé começa a congelar, né? Às vezes tu fica assim, chega um momento, o pé não tá congelado na bota, tu tira o pé ou bota o pé, porque tu tem que movimentar ele. Cara, é melhor tu tirar o pé de dentro da bota, só pra mexer ele, né? Pra ver se ele existe. Mas enfim, já teve alguma oportunidade, uma vez me convidaram pra fazer uma pescaria em lago congelado, né? Aí eu passo, já que tá programão, eu disse assim, mas tem peixe lá mesmo, né? Vamos lá ver com essa curiosidade. Aí, de fato, lá, tu bota lá a linhazinha, de fato, tu busca um peixe. Igual a gente vê em desenho, né? Tem a rodinha no gelo, você vai lá e puxa. Então, mas acho que tu, de alguma forma, tu vivenciar o estilo de vida ameniza o frio, né? Teve um período que eu fiquei um longo tempo apoiando umas equipes e acabei indo com a minha esposa e com o meu filho, e eles ficaram numa escola e tal. Eu me lembro que logo que eu cheguei, a gente chegou na cidade, era, sei lá, -10. A gente mandava o meu filho para uma escolinha lá para ele ficar durante o dia. Cara, era jaqueta, luva, tapa-ouvido, bota, beleza. Aí tu vai indo, vai acostumando com aquele frio, não sei do que, passa, sei lá, alguns meses. Aí a temperatura saiu de -10, veio uma tempestade, foi a -20, cara, aí tava frio mesmo. Aí quando voltou pro -10, tá de bermuda, a gente mandava ele pra escola de moletom. Moletomzinho, só bota a touquinha assim, sabe? Só entra ali pra cá, saía da escola, tomava sorvete. Então tu começa a viver aquele quase um estilo de vida, de fato, né? E aí o frio não é mais assim, um super empecilho. Tu tem que saber lidar. Tu sabe se tu vai ficar 1 hora na neve, tu vai passar frio. Não, eu só vou descer do carro, vou não sei o que pegar alguma coisa para comer e voltar. Bermuda, camiseta e vamos embora. Não tem que ser corajoso. Segundo a Jaqueline, tem um determinado ponto ali, acho que é abaixo de -30, se não me engano. Que é tudo igual. É tudo igual. Claro, entre -30 e -50 dali congela. Já tá todo mundo congelado mesmo, então não faz diferença. Mas -10 é bom. Tá -10 é bom. Começou a passar de -10, começa a ficar mais... Eu imagino. -10 é quentinho, né? Depois fica complicado. É bom. Matheus, a gente teria muito mais coisa para falar aqui. Muito legal falar sobre o trabalho de vocês na Confederação, os esportes de inverno, todo o projeto que vocês têm, mas o nosso tempo se acabou, então eu queria agradecer a você pela presença, foi um prazer ter você aqui e boa sorte nos Jogos Olímpicos de Inverno na Juventude, começam daqui a alguns dias lá na Coreia do Sul, e que seja uma campanha de muito sucesso para o Brasil lá. Obrigado mais uma vez. Show, obrigado. Eu não posso também deixar de agradecer o Comitê Olímpico, né, por todo o suporte que tem dado para as confederações de gelo e neve, né? Nessa evolução. Acho que faz parte de um grande trabalho em equipe entre as confederações, entre o Comitê Olímpico, entre outros, né, pessoas de alguma forma ligadas nisso aqui que mostram esse crescimento ao longo do tempo, né? Também as equipes técnicas aí, gestores das confederações, que a gente vem evoluindo muito, então são pessoas que já vêm aí entendendo a modalidade e agregando muito valor. Então acho que a gente não pode deixar de agradecer essas pessoas que estão agregando muito valor também nesse processo de maturidade, né? Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, de Neve, Comitê Olímpico, acho que cada vez mais a gente dá esses passinhos na frente e tomara que daqui a alguns dias a gente consiga grandes resultados aí lá na Coreia e com certeza vai ser mais um impulso aí para que a gente trilhe esse caminho de sucesso no esporte do gelo e quem sabe deixar cada vez mais popular aí um pouquinho do gelo aqui no Brasil. Obrigado, gente. Walter França, você já está com o seu enxoval de inverno pronto, comprado, já ganhou toda a roupa do COB, fez aquela adicional ali, aquela segunda pele, a terceira, a quarta, a quinta. Tem que ter, né? Certo, tem que ser mais de uma, né? Não tem como. O que a gente já ganhou, a gente guarda e leva, né? Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui no COBcast, falando dos esportes de inverno, dos quais sou um militante, né? E praticante, já falei. praticante. Queria pedir que acompanhe aí, né, para quem está nos acompanhando aqui no COBcast também, sigam a CBDG nas redes sociais delas, a CBDN e o time Brasil, que durante aí todo o período dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Gangwon, a gente vai estar produzindo conteúdo, mostrando para vocês, né, o que está acontecendo lá e contamos com a torcida, os atletas, né, são todos jovens, vão agradecer muito o apoio de todos lá. Espero que vocês nos acompanhem aí em mais essa missão.
Boa viagem para você, Valtinho. Boa viagem para o Matheus. Muito obrigado a você que acompanhou mais essa edição do Cobcast, a nossa primeira aqui de 2024. Continue com a gente que tem muito Cobcast ainda. Lembrando mais uma vez, assinem lá o Cobcast no Spotify, no YouTube do Time Brasil. É só colocar Time Brasil na busca que você vai ver lá o Cobcast para receber sempre as notificações dos nossos novos episódios. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e até o próximo Cobcast.